O dia em que o medo perdeu a voz. Gabriel tinha 32 anos quando o mundo começou a desabar sobre ele. Não foi de uma vez, como um desmoronamento, mas aos poucos, como uma rachadura que se alastra na parede até que, um dia, tudo parece prestes a ruir. Ele era um homem trabalhador, pai de 2 filhos pequenos, e há anos lutava contra uma sombra que crescia dentro de si, a síndrome do pânico. As crises começaram depois que perdeu o emprego na fábrica. Não foi a demissão em si que o abalou, Gabriel já havia enfrentado dificuldades antes, mas a sensação de que, dessa vez, algo dentro dele havia se quebrado. O primeiro ataque veio numa fila de banco, quando de repente seu coração disparou, as mãos ficaram geladas e uma onda de terror o invadiu, como se estivesse prestes a morrer. Desde então, os episódios se repetiam, no ônibus, no meio da rua, até mesmo em casa, enquanto segurara os filhos no colo. Os médicos receitaram remédios, mas as pílulas só amenizavam os sintomas, sem tocar na raiz do problema. Gabriel se sentia prisioneiro do próprio corpo. Não aguento mais, amor, confessou certa noite à esposa, Ana, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Parece que estou afundando, e ninguém pode me puxar para fora. Ana, que havia sido criada na congregação cristã no Brasil, o olhou com olhos cheios de uma fé que ele não mais possuía. Vamos na igreja, Gabriel. Só uma vez. Não custa tentar. Ele relutou. Não era homem de religião, embora respeitasse. Mas a dor era tão grande que, naquela manhã de domingo, permitiu que Ana o levasse. A congregação cristã no Brasil era um lugar simples. Não havia instrumentos musicais, nem coros ensaiados, nem palcos iluminados. Era uma sala modesta, com bancos de madeira enfileirados, e irmãos e irmãs vestidos com recato, uns de ternos sóbrios, outras com vestidos longos e lenços na cabeça. O que mais chamou a atenção de Gabriel foi o silêncio reverente antes do culto começar. Não havia conversas paralelas, nem risadas altas. Só uma expectativa quietas, como se todos estivessem à espera de algo ou de alguém. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, mas serena, abriu a reunião com uma oração. Não era uma oração decorada, mas uma conversa sincera com Deus, como quem fala a um pai. Depois, os irmãos começaram a cantar. Sem acompanhamento, só vozes unidas em hinos que Gabriel não conhecia, mas que, de algum modo, tocavam fundo em sua alma. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar piedade, Senhor, em ti quero confiar. As palavras eram simples, mas carregadas de uma verdade que ele nunca havia sentido tão de perto. Quando chegou a hora dos testemunhos, um irmão se levantou e contou como Deus o havia livrado de uma doença. Outra irmã falou da paz que encontrou depois de anos de angústia. Gabriel ouvia tudo aquilo com o coração apertado. Será que isso é real? Pensava. Será que Deus de fato ouve? Naquele dia, o ancião falou sobre a fé. Não uma fé vazia, de palavras bonitas, mas uma fé que age, que confia mesmo quando tudo parece perdido. Deus não desampara os seus, disse o ancião, olhando para a congregação. Mas Ele quer que venhamos a Ele com humildade, reconhecendo que sozinhos não podemos nada. Gabriel sentiu as palavras como um golpe suave no peito. Ele havia tentado de tudo, remédios, terapeutas, até promessas a si mesmo de que ia ficar bem. Mas nunca havia se curvado assim, admitindo que precisava de algo ou alguém maior que ele. Na semana seguinte, Gabriel voltou. Dessa vez, por vontade própria. Ana não precisou insistir. Ele chegou cedo, sentou-se nos fundos, mas dessa vez não como um estranho, e sim como alguém que começava a buscar respostas. Os cultos se tornaram um refúgio. Não que as crises tivessem desaparecido, elas ainda vinham, mas agora Gabriel tinha para onde correr. Nas noites de angústia, ele se ajoelhava ao lado da cama e orava, mesmo que as palavras saíssem truncadas entre soluços. Ana orava com ele, segurar sua mão enquanto suplicavam a Deus por misericórdia. Um domingo, depois da Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos, de pé, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Gabriel sentiu algo diferente. Não foi um alívio instantâneo, mas uma certeza quieta de que não estava sozinho. O ancião havia lido as palavras de Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Naquela noite, enquanto deitava, Gabriel orou com uma fé que não vinha dele, mas que parecia ter sido colocada em seu coração. Senhor, eu não aguento mais.
Se o Senhor existe, me livre desse medo. Não quero mais viver assim. Não houve relâmpagos, nem vozes do céu. Só um silêncio profundo, como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir sua súplica. O milagre não veio como Gabriel imaginava. Não foi um toque mágico que o curou na hora. Mas, no culto seguinte, algo aconteceu. Era uma tarde quente, e a congregação cantava o hino 123, ó. Quão bom é confiar no Senhor em toda a aflição, Ele é nosso refúgio e força, nossa eterna salvação. Gabriel cantava baixo, os olhos fechados, quando de repente sentiu o peito apertar. Não, não agora, pensou. Não aqui. Mas a crise veio com toda a força, as mãos tremeram, o suor escorreu pela testa, e a respiração ficou curta. Ele tentou se controlar, mas era como se estivesse sendo arrastado para um abismo. Foi então que sentiu uma mão no seu ombro. Era o irmão José, um homem simples, que trabalhava como pedreiro e sempre sorria para todos. Irmão Gabriel, tudo bem? Perguntou, com voz calma. Gabriel balançou a cabeça, envergonhado. Não queria chamar atenção, não queria que os outros vissem seu desespero. Mas o irmão José não se afastou. Em vez disso, fez algo que Gabriel jamais esqueceria, ajoelhou-se ao seu lado, ali mesmo, entre os bancos, e começou a orar em voz baixa, mas firme. Senhor Jesus, o irmão Gabriel veio até aqui buscando-te. Ele está sofrendo, mas nós sabemos que tu és maior que qualquer medo. Livra-o, Senhor. Dá-lhe paz. Uma a uma, outras mãos se juntaram às deles. A irmã Maria, a irmã Clara, o irmão Pedro. Todos orando. Não com palavras bonitas, mas com uma fé que Gabriel podia sentir. Era como se uma corrente de amor o envolvesse, e, pela primeira vez em anos, ele não se sentiu sozinho naquela batalha. E então, tão inesperadamente quanto viera, o pânico começou a se dissipar. Não como uma tempestade que passa, mas como uma névoa que se levanta aos poucos, revelando a luz do sol. Gabriel abriu os olhos e viu que as mãos ainda tremiam, mas o coração já não batia descompassado. Havia uma paz real, onde antes só havia terror. Ele se levantou, com lágrimas nos olhos, e, sem planejar, começou a dar seu testemunho. Não com palavras elaboradas, mas com a voz quebrada de quem havia sido tocado por algo sobrenatural. Irmãos, eu vim aqui cheio de medo. Mas hoje eu senti que Deus ouviu. Não sei explicar, mas Ele esteve aqui. Ele me ouviu. O culto terminou com cânticos de gratidão. Gabriel não foi curado instantaneamente, as crises ainda voltaram algumas vezes nos dias seguintes, mas agora ele sabia para onde correr. E, a cada culto, a cada oração, a cada santa ceia em que participava, o medo perdia mais força, até que, meses depois, Gabriel percebeu que havia se passado semanas sem um único ataque. O verdadeiro milagre não foi a cura imediata, mas a transformação em seu coração. Ele aprendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que, mesmo no medo, não estamos sós. Hoje, Gabriel é batizado nas águas da Congregação Cristã no Brasil. Quando emerge da água, sente como se tivesse nascido de novo. Não é mais o homem quebrado que entrou naquela igreja meses atrás. É um homem que aprendeu a confiar. Na ceia do Senhor, quando segura o pão e o vinho, lembra-se das palavras de Jesus: tomai, comei, e isto é o meu corpo. E entende que, assim como aquele pão foi partido por ele, Cristo carregou suas dores na cruz. Não há medo que resista a um amor tão grande. A lição que Gabriel leva para a vida é simples, mas profunda. Deus não tira o sofrimento sempre da maneira que pedimos, mas Ele nunca nos deixa sofrer sozinhos. E às vezes, o maior milagre não é a cura do corpo, mas a paz que enche a alma quando finalmente nos rendemos a Ele. Na Congregação Cristã no Brasil, entre hinos cantados à capela, irmãos de mãos dadas e orações que sobem como incenso, Gabriel encontrou o que nenhum remédio pôde lhe dar, um lugar onde o medo perde a voz, e a fé ganha asas. Gabriel não imaginava que aquele seria apenas o começo. Depois daquela noite na ceia, algo dentro dele mudou de forma que nem as palavras conseguiam explicar. Era como se o peso que carregava há anos tivesse sido dividido com alguém muito mais forte. Mas Deus, em sua bondade, ainda tinha mais para mostrar. Uma manhã, enquanto Gabriel orava em sua casa, sentiu um impulso no coração: vá à igreja hoje, mesmo que não seja dia de culto.
Ele não entendia por quê, mas obedeceu. Ao chegar, encontrou poucos irmãos fazendo a limpeza do templo. Entre eles, estava o irmão José, um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho, mas com um sorriso que transmitia uma paz rara. Irmão Gabriel, que bom que o Senhor veio. Disse José, enxugando o suor da testa. Eu estava justamente pensando no Senhor ontem à noite. Sonhei que o Senhor estava aqui, e que Deus queria lhe mostrar algo. Gabriel sentiu um arrepio. Não era comum José ter sonhos assim, e ele sabia que, na congregação, Deus muitas vezes falava através dos irmãos de maneira surpreendente. O que era, irmão? Perguntou, com o coração acelerado. José olhou para ele com olhos brilhantes e apontou para o banco onde Gabriel costumava se sentar nos cultos. Venha aqui. Ele se ajoelhou e, com cuidado, levantou uma das tábuas do assoalho. Debaixo dela, havia um pequeno envelope amarelado pelo tempo. Isso estava aqui há anos. Ninguém sabia. Mas hoje, o Senhor me mostrou que era para o Senhor. Gabriel pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia uma folha de papel com uma mensagem escrita à mão, para quem precisar lembrar: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Não havia assinatura, nem data. Mas Gabriel reconheceu a letra, era de sua própria mãe, que falecera quando ele ainda era criança. Ela frequentava aquela mesma igreja e, por algum motivo, havia deixado aquela mensagem escondida ali, como se soubesse que, décadas depois, seu filho a encontraria no momento exato em que mais precisava. As lágrimas escorreram sem controle. Não era coincidência. Era Deus, mais uma vez, mostrando que ele se importa com os detalhes, que não esquece de ninguém. Aquela palavra era como um abraço da sua mãe, um lembrete de que, mesmo na dor, ele nunca esteve sozinho. Naquele dia, Gabriel entendeu que os milagres não são só coisas grandiosas que viram notícia. Às vezes, são pequenos sinais, um sonho, uma mensagem escondida, um irmão que aparece na hora certa, que nos mostram que Deus está agindo, mesmo quando não vemos. E assim, com o coração cheio de gratidão, Gabriel continuou sua jornada na congregação. Agora, não só como alguém que recebeu um milagre, mas como quem aprendeu a reconhecer a voz de Deus nas coisas simples. Ele passou a servir com mais dedicação, visitando os doentes, orando pelos que sofriam, compartilhando sua história para que outros também pudessem crer. Porque, no final, o maior milagre não foi só a paz que ele encontrou, mas a certeza de que, na congregação cristã no Brasil, Deus continua falando, curando e transformando vidas, um coração de cada vez. Algum tempo depois, enquanto Gabriel ajudava na limpeza do salão da igreja, um irmão mais velho, o irmão Antônio, se aproximou com um sorriso sereno. Ele era daqueles servos que já tinham visto muitas lutas e muitas vitórias dentro da congregação. Com voz calma, mas firme, ele perguntou: Gabriel, você lembra quando chegou aqui pela primeira vez? Como estava seu coração? Gabriel parou o que estava fazendo e refletiu. Lembrou-se das noites sem sono, do medo que apertava seu peito, da sensação de estar sozinho mesmo rodeado de gente. Mas também lembrou da primeira vez que ouviu o coro dos irmãos cantando a Jesus, meu Salvador, eu te amo, e sentiu algo dentro dele se acalmar, como se uma mão invisível o segurasse. Eu estava perdido, irmão Antônio. Mas aqui eu encontrei um caminho, respondeu, com a voz um pouco embargada. O irmão Antônio assentiu, como se já soubesse daquilo. Pois é, meu filho. Deus não nos tira das tempestades, mas entra no barco conosco. E às vezes, ele usa até as coisas que a gente acha que são contra a gente para nos trazer para perto dele. Gabriel não entendeu bem aquelas palavras na hora, mas guardou no coração. Alguns dias depois, enquanto voltava do trabalho, ele recebeu uma ligação. Era sua mãe, chorando do outro lado da linha. Seu pai, que há anos vivia afastado da família por causa do vício, tinha sido internado às pressas. Os médicos não davam muitas esperanças. Gabriel sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como poderia enfrentar aquilo? A dor daqueles anos de distância, as brigas, as decepções, tudo voltou como uma onda. Mas então, como um sopro, veio à sua mente as palavras do irmão Antônio: Deus entra no barco conosco. E ele soube o que tinha que fazer.
Naquela mesma noite, Gabriel foi à igreja. Não para pedir, não para reclamar, mas para se ajoelhar e dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Se o Senhor quiser usar até isso para me aproximar mais de ti, que seja feito. E foi ali, entre lágrimas e orações, que ele sentiu uma paz que não fazia sentido. Não era alívio pela situação do pai, não era resposta imediata. Era algo mais profundo, a certeza de que, mesmo na dor, ele não estava sozinho. No dia seguinte, Gabriel foi ao hospital. Ao entrar no quarto, viu seu pai fraco, conectado a aparelhos, mas com os olhos abertos. Quando o reconheceu, o homem que sempre fora duro e distante estendeu a mão trêmula e sussurrou: Filho, eu sonhei com você ontem. Gabriel segurou aquela mão, sentindo o peso da história entre eles. Sonhei que a gente estava numa igreja, continuou o pai. E você me dizia para não ter medo. Que tinha gente orando por mim. Gabriel não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram palavras dele. Ele nem tinha visto o pai há anos. Mas ali estava, Deus agindo de novo, dessa vez através de um sonho, de um chamado que nem ele mesmo tinha feito. Pai, eu vou orar por você, disse, apertando sua mão. E não só eu. Toda a igreja vai orar. E assim foi. Os irmãos da congregação se uniram em jejum e oração. Não com barulho, não com espetáculo, mas com aquela fé simples e firme que só quem conhece o poder de Deus entende. E pouco a pouco, contra todas as expectativas dos médicos, o pai de Gabriel começou a melhorar. Não foi uma cura instantânea. Foram semanas de luta, de fisioterapia, de reconciliação dolorosa. Mas em cada passo, Gabriel via a mão de Deus. O pai, que nunca tinha pisado numa igreja, começou a perguntar sobre a Bíblia. Aos poucos, aceitou ir a um culto. E numa tarde, depois de ouvir o sermão sobre o filho pródigo, ele chorou como uma criança e pediu para ser batizado. Quando Gabriel viu seu pai saindo das águas do batismo, com os braços erguidos e os irmãos cantando ao redor, ele entendeu de vez: o milagre não era só a saúde recuperada. Era uma família restaurada. Era um homem que, depois de anos perdido, tinha voltado para casa, não só para a casa dos filhos, mas para a casa do pai. E ali, entre abraços e lágrimas de alegria, Gabriel soube que sua história não era só dele. Era um testemunho de que, na congregação cristã no Brasil, Deus não só ouve as orações, como escreve histórias de redenção que nem a gente ousaria sonhar. Porque quando a gente entrega os pedaços quebrados da vida nas mãos dele, ele não apenas conserta, ele transforma em algo mais bonito do que era antes. No domingo seguinte, Gabriel chegou cedo na igreja com o coração cheio de uma paz que não cabia dentro do peito. Enquanto ajudava a arrumar as cadeiras, viu seu pai conversando com o irmão mais velho da congregação, aquele que tinha orado por ele na noite do batismo. Os dois riam, e o brilho nos olhos do seu pai era algo que Gabriel não via desde a infância. Era como se as rugas de preocupação tivessem sumido de uma hora para outra, substituídas por uma luz que só quem encontra Jesus de verdade consegue ter. Durante o culto, quando os irmãos começaram a cantar glória a Deus nas alturas, Gabriel sentiu a mão do pai apertar a sua com força. Não precisou olhar para saber que ele estava chorando outra vez. Dessa vez, porém, eram lágrimas diferentes, de gratidão, de alívio, de um homem que finalmente entenderá que nunca esteve sozinho, mesmo nos dias em que achava que Deus tinha se esquecido dele. Na hora do testemunho, o irmão que presidia olhou para a plateia e disse: Hoje temos aqui um milagre vivo. Um irmão que voltou para casa, uma família que foi restaurada. Quem quiser dar glória a Deus por isso, que levante a mão. Antes que Gabriel pudesse piscar, a igreja inteira se encheu de braços erguidos, e o coro de aleluia foi tão forte que parecia abalar até as paredes. Seu pai se levantou, tremendo, e com voz grossa de emoção, contou como Deus tinha tirado o vício das suas mãos, curado seu corpo e, mais importante, perdoado sua alma. Eu pensei que não tinha mais jeito, ele disse, olhando para Gabriel. Mas Deus mostrou que para ele, ninguém está perdido. Nos dias que seguiram, a mudança na casa dos dois foi tão grande que até os vizinhos perceberam. O cheiro de álcool sumiu, as brigas também. No lugar delas, vieram noites de oração, jantares em família e um silêncio bom, aquele silêncio de quem não precisa mais esconder nada. Gabriel, que antes carregava o peso de ser filho de um alcoólatra, agora via seu pai como um guerreiro. Um homem que, mesmo tropeçando, tinha se levantado com a ajuda de Deus.
Uma tarde, enquanto os dois consertavam o portão da casa, o pai parou, encostou a chave de fenda na bancada e falou: Filho, eu sei que te fiz passar por coisa que nenhum pai deveria fazer. Mas hoje eu te peço perdão de verdade. E te digo uma coisa, se não fosse a igreja, se não fossem aqueles irmãos que não desistiram de mim, eu não estaria aqui. Gabriel abraçou ele apertado, e pela primeira vez em anos, sentiu que podia descansar. Não era mais ele sozinho contra o mundo. Agora, eles eram uma família debaixo da mesma cobertura, a cobertura de Deus. Anos depois, quando Gabriel já era um jovem batizado e servia na igreja como diácono, ele olhava para trás e via como Deus tinha transformado até as cinzas daquela história em algo lindo. Seu pai, que antes mal conseguia ficar de pé, agora era um dos primeiros a chegar nos cultos, sempre com a Bíblia na mão e um sorriso no rosto. As pessoas que antes o evitavam na rua agora o cumprimentavam com respeito, porque viam nele um milagre andando. E toda vez que alguém na congregação desanimava, pensando que seu caso era sem esperança, Gabriel contava essa história. Meu pai era dado como perdido. Os médicos disseram que ele não ia durar mais um ano. Os vizinhos falavam que ele ia acabar na rua. Mas Deus não olha pra gente como o mundo olha. Ele vê o que a gente pode ser, não só o que a gente é. E então, com os olhos brilhando, ele completava: se Deus fez isso por nós, imagine o que ele pode fazer por você. Porque no final das contas, essa era a maior lição que a congregação cristã no Brasil tinha ensinado a eles, que nenhum caso é difícil demais para Jesus. Que nenhuma família está tão quebrada que não possa ser restaurada. E que, quando a gente se entrega de verdade, os milagres não vêm só para mudar a nossa história, eles vêm para mostrar ao mundo que Deus ainda está no trono, escrevendo finais felizes onde o diabo pensou que só havia derrota. E foi exatamente isso que aconteceu. Meu pai não só sobreviveu, ele se levantou. Os exames que antes mostravam um corpo consumido pela doença passaram a registrar uma recuperação que os médicos chamavam de inexplicável. Os vizinhos que previram sua ruína agora o viam de pé, trabalhando novamente, com um sorriso que só quem viu a mão de Deus pode ter. Não foi um processo fácil, houve noites de choro, orações que pareciam sem resposta, momentos em que a fé tremia. Mas foi justamente ali, na fraqueza, que Deus mostrou sua força. Um dia, enquanto arrumava a mesa para o jantar, meu pai me chamou e colocou uma Bíblia aberta na minha frente. Era Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele segurou minha mão, agora firme e quente, e disse: Filho, Deus não nos tirou do vale só para nos deixar no mesmo lugar. Ele nos levou para cima para a gente ver que, quando a gente confia nele, até as pedras do caminho viram degraus. Aquilo não era só um milagre para nós. Era um recado. Porque o mundo gosta de rotular as pessoas: esse aí não tem jeito, essa família está perdida, isso é impossível. Mas Deus não trabalha com rótulos. Ele trabalha com corações. E quando um coração se abre, até o impossível se curva. Hoje, quando vejo alguém desanimado, repito o que aprendi: se Deus ressuscitou meu pai da beira da morte, se ele reconstruiu uma família que o mundo já havia descartado, então ele pode fazer o mesmo por você. Não é questão de merecimento, é questão de confiança. Porque milagre não é Deus fazendo o que a gente pede, é Deus fazendo o que só Ele pode. E assim, a história do meu pai virou mais do que um testemunho. Virou um convite. Um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, a manhã de Deus sempre chega e com ela, a prova de que Ele nunca abandona quem nele espera. Porque no final, a maior vitória não é a cura, não é a restauração, é saber que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está lá escrevendo a última página com sua própria mão.